Gravar vídeo não é uma coisa muito fácil, não. Na mente da gente, a gente pensa uma coisa e quando a gente vai falar ou vai fazer propriamente dito, quando a gente vai para os finalmente, a coisa toma completamente outro rumo. Por mais que se faça roteiro, por mais que se faça qualquer coisa desse sentido, a gente acaba pegando a coisa, acaba indo por um outro caminho, né? Mas como é que vocês estão por aí? Tá todo mundo bem? Animados para o Natal, para a virada do ano, para o novo ano que vai começar daqui a alguns, daqui a alguns dias, né? Espero que estejam todos muito animados para, para mais essa etapa de vida que vem por aí, né? Que 2026 seja bastante diferente daquilo que foi 2025. Que as pessoas tenham mais consciência, né, de si, do outro e do mundo que está vivendo. Mas isso faz um pouco de essa introdução, né? Faz um pouco de parte daquilo que eu estava pensando um pouco mais cedo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luiz. No vídeo anterior eu falei, meu nome é Luiz, eu não me chamo Lolomba. Eu sou mais educador do que professor, porque, como eu já disse, professor é quem professa alguma coisa, eu não estou aqui para professar nada, eu estou aqui para ensinar, e ensinar significa guiar o indivíduo para uma nova. Guiar o indivíduo para uma nova possibilidade, né? Ensinar o indivíduo a se colocar no mundo diante de si próprio, diante do outro. E eu estava pensando aqui sobre uma questão minha, mas que diz respeito a uma grande quantidade de pessoas, né? Toda a minha vida eu fui criado num mundo cristão, né? Eu posso dizer que sou questão de formação. Na minha casa, nós sempre tivemos esse contato com as coisas cristãs, né? Sempre fomos, sempre tivemos muito voltado para a questão do divino. Sempre respeitamos a ideia da existência de um Deus. Eu, meus irmãos, fomos criados com este propósito. Não sou católico, mas já fui protestante. Já frequentei a igreja católica algumas poucas vezes, pouquíssimas vezes, né? É, meu primeiro contato com a filosofia cristã, de fato, de verdade, de você parar para sentar para estudar, foi quando eu me converti, quando eu me batizei na igreja batista, quando eu me tornei um batista. Mais tarde eu me tornei, aí eu saí assembleiano, fui para a assembleia, mas antes desse processo, antes de eu me tornar um cristão de verdade, é, eu fui meio que um bandista. Minha mãe tinha em casa um terreiro de umbanda. Depois, por alguns poucos dias, passamos lá pelo candomblé. Aí depois daí foi que eu me tornei batista, protestante histórico, né? Que é cristão histórico, protestantismo histórico, batista. Depois assembleiano. Depois eu meio que me afastei, né? Aí retornei e agora não tenho mais nenhum vínculo direto com nenhum grupo religioso. Embora ainda faça parte da minha vida
as questões do cristianismo, as questões básicas, né? Aquilo que é importante dentro do cristianismo, que é o amor ao próximo, que é a tolerância, o respeito, né? Que eu não sou maior do que ninguém, não sou maior nem melhor do que ninguém, que todos somos iguais. E uma das questões que eu sempre tive na minha cabeça é a questão do bem, né? Do mal e de Deus. Como é que a gente se coloca diante de tudo isso? Isso é uma questão de todo mundo. Eu acho que qualquer ser humano na face da Terra, independentemente de ele ter uma religião, de ele professar uma religião ou não, ele tem dentro de si essa questão. O bem, o mal, Deus, acreditando em Deus ou não, porque quem não acredita em Deus vai julgar do ponto de vista da sua não crença, né? Deus e como que eu me coloco nesse processo? Mais tarde, né? Mais tarde, depois que eu me afastei do convívio evangélico assembleiano, outras filosofias religiosas foram se apresentando na minha vida. Não que eu fosse praticá-las, mas foram chegando a mim através de livros, né? Eu, o primeiro contato que eu tive com um pensamento religioso, não cristão, não judeu e não budista foi esse livro aqui, Encontros com um Arcanjo, uma Divina Comédia, da editora objetiva de Stephen Mitchell. Eu li esse livro aqui em 2000 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. Em 2010. Foi a primeira vez que eu li um livro fora desse nicho cristão que fala de temática religiosa. Eu não sei até onde o autor desse livro foi verdadeiro, porque tem passagens aqui que são surreais, né? Tanto é que o nome é uma Divina Comédia. Mas tem coisas nesse livro que despertaram a minha consciência de bem, de mal, de certo, de errado, de luz, de trevas. Tem uma passagem nesse livro em que o autor atribui uma fala a Blake, William Blake. Nessa fala, William Blake diz que ele desconhece pecado cometido pelo ser humano que ele mesmo não fosse capaz de cometer. Porque nesse livro aqui o personagem, ele é um judeu, é um budista, é um cristão, ele é uma mistura de tudo. E ele tem um problema com o nazismo, né? Ele tem um problema com o nazismo, ele tem passados comum e amigos que sofreram nesse período. Ele é um jovem, o nome do personagem é David, e ele está nessa busca de tentar entender, né, esse mal, essa coisa ruim que brota de dentro do ser humano. Esse aqui foi a primeira leitura fora do nicho, como eu já falei anteriormente. E foi a partir desse livro que eu comecei também a me questionar a respeito disso. Antigamente, quando eu estava na igreja, a coisa se dividia em Deus e diabo, céu e terra, inferno e paraíso. O que não era bom, o que não estava de acordo com a vontade de Deus, era do diabo. Até aí, tudo bem. Mas tinha situações, ou tem situações, que extrapolam essa filosofia cristã de que tudo é o diabo, ou de que tudo é Deus, né? A nossa parte enquanto ser humano, a minha parte enquanto ser humano, eu, o homem Luiz, qual que é a minha parte nesse projeto? Qual que é a minha parte nessas ações cotidianas? E então eu comecei a me fazer essa pergunta. E aí eu fui atrás das respostas. Eu fui atrás de respostas em outras doutrinas. Fui ler outros livros. Eu li
a doutrina de Buda, em PDF, em e-book. Eu tenho até, porque eu não encontrei físico, a doutrina de Buda, que é uma espécie de pequeno evangelho escrito bem antes de Jesus. As coisas ali são basicamente um pequeno resumo dos ensinos de Jesus. Um pequeno resumo, porque tem outras coisas que falam de outras situações das quais Jesus não disse, mas que muitas das vezes está implícita no quesito amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Mas, e foi nessa busca que eu comecei a perceber que até mesmo a própria Bíblia, que até mesmo a própria Bíblia, ela nos coloca, ela nos mostra qual que é o nosso papel nessa guerra, vamos dizer assim, né? Nesse bem e mal, luz e trevas. Tem uma passagem no livro de Deuteronômio em que o Senhor fala para Moisés assim, em um momento o Senhor se apresenta para Moisés e fala: eis que tenho posto diante de ti, diante de vós, o caminho do bem e do mal. Vede bem qual o caminho vocês vão escolher. Há um caminho que produz bênçãos e há um caminho que produz maldição. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés naquele momento que havia uma responsabilidade sobre as ações que ele e todo o restante do povo iria fazer, né? Se eles praticassem o bem, eles iam colher o bem. Não necessariamente, porque muitas das vezes a gente pratica o bem e não colhe o bem, né? A gente recebe em troca o mal. Mas isso aí é um outro assunto. É até um assunto que o apóstolo Pedro mencionou, né? Não pagueis em uma das suas cartas. Ele falou para a gente que as pessoas não deveriam pagar o mal com o mal, mas a gente deveria de pagar o mal com o bem. Até porque a partir do momento que você pratica a não violência, você corta aquele ciclo, né? Aquela coisa, você faz o mal, recebe o mal aqui, aí faz assim, aí daqui a pouco recebe o mal de volta, e quando você faz o bem, acaba ali. Você simplesmente você para ali a questão do bem e do mal. E Jesus também foi muito claro a respeito disso, né? A respeito da escolha do bem e do mal. Ele nos ensinou que existe uma maneira de nós nos portarmos, que tudo que acontece na Terra, que cada atitude que nós tomamos é nossa responsabilidade, que não tem nada a ver com o mal em si, com o mal em si. O mal existe. O mal em si, a entidade, a força do mal existe. Até porque se existe o bem, existe o mal. Tem que ter existe uma dualidade. Isso independe do que você acredita. Ah, eu acredito em Deus. Tá, tudo bem. Você acredita em Deus. Deus é o bem. Vai existir o mal. O mal é menor do que Deus? É menor do que Deus. Mas o mal vai sempre existir. Tá todo mundo no paraíso, foi todo mundo pro céu, ou pro nirvana, ou seja lá para onde você quiser ter ido. O mal vai continuar existindo em algum lugar de alguma maneira. Ele vai estar lá, né? Jesus disse: céu e inferno. Ou seja, inferno não é um lugar muito bom para se estar. Só para quem quer estar lá mesmo. Tem gente que quer estar lá. Mas a questão aqui não é essa. A questão é o bem, o mal, Deus e eu. Meu papel enquanto ser humano diante das minhas escolhas, né? Diante das minhas escolhas. O que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que proceder para que o mal perca terreno. Há aquelas pessoas que colocam a culpa em Deus, porque Deus é o responsável por tudo o que acontece na face da Terra, por todo o mal que acontece na face da Terra. Porque se Deus é bom, por que acontece isso? Porque se Deus é bom, por que acontece aquilo? Deus é bom. Mas isso não me exime, não exime você, não exime o outro das escolhas que fazemos. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Por que ele não impede que a pessoa faça o mal antes do mal acontecer? Nós temos o direito
de escolher aquilo que queremos para nós. É simples. Deus não criou robôs, né? Ele não programou o ser humano para fazer somente aquilo que tem que ser, que ele quer que seja feito, que precisa ser feito, que ele quer que seja feito, não, que precisa ser feito. Nós sabemos o que precisa ser feito. Cada um de nós, dentro de nós, na nossa mente, independentemente de crermos em Deus ou não, nós sabemos o que precisa ser feito para que o mal seja extinguido ou minimizado. Guerras acontecem não é porque Deus quer que as guerras aconteçam. As guerras acontecem porque pessoas se deixam levar pela sua própria vontade. Quando nós nos guiamos pela nossa própria vontade, nós acabamos permitindo que o mal tome conta. O meu eu, o meu eu quer, né? Nós queremos muito pra gente. Nós somos consumistas. Fomos transformados em seres consumistas. Quanto mais queremos, mais queremos. Quanto mais temos, mais queremos. E isso é um mal. Isto é o mal do nosso século. Isto é o mal da humanidade. Não estamos contentes com aquilo que nos é legado. 10 mandamentos, uma das cláusulas dos 10 mandamentos é o não cobiçarás. Porque a cobiça é o que produz todo esse mal que a gente vê acontecendo aí pelo mundo afora. Não tem outra explicação, não tem outro motivo. O motivo principal de todo o mal é a cobiça. Quando nós estamos satisfeitos com aquilo que nós possuímos, não temos necessidade de entrarmos em guerra para tomar nada de ninguém. Nós não precisamos tirar nada de ninguém. Nós não vamos roubar nada de ninguém. Nós não vamos desejar nada de ninguém. Nós vamos desejar aquilo que nos é próprio. O que me é próprio é o que eu quero. O que não me é próprio pertence ao outro. Eu não tenho que estar lá querendo o que é o do outro. Eu tenho que estar feliz, né? Eu deveria estar feliz, eu deveria ficar feliz enquanto ser humano pela conquista do outro. Eu deveria ajudar o outro com aquilo que eu tenho a conquistar aquilo que ele precisa conquistar. Não é porque eu não tenho, não é porque o fulano, uma pessoa qualquer comprou um carro que eu tenho que ter um carro. Não. Se for preciso, eu terei um carro. Se não for preciso, eu não vou ter este carro. Eu estava meio que pensando nisso porque a nossa sociedade, essa sociedade moderna, a sociedade capitalista, mais capitalista do que capitalista, né? Porque é uma sociedade muito destrutiva. Nós estamos vivendo assim numa sociedade que é muito, 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 muito destrutiva. Muito destrutiva. Não é por questão de polaridade, não é por questão de direita, esquerda, centro, cima, baixo, trás, frente. Nós estamos nos colocando numa condição, eu me coloco nessa condição porque eu também sou ser humano e às vezes dá vontade de. O espírito do Dadá passa por aqui e você quer, 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 e acaba, né? Mas, graças ao bom Deus, eu tenho consciência de que eu não sou perfeito, de que essas coisas vão me acometer e de que eu posso escolher me deixar levar ou não. Claro que há situações em que vão existir situações em que a pessoa não vai ter condição de escolha. Eu não estou dizendo que todo mundo pode escolher, que todos têm o direito, todos são capazes de fazer a escolha. São, mas existem momentos na vida em que o ser humano não vai conseguir fazer uma escolha plena por causa das situações que vão estar acontecendo ao seu redor. Numa guerra, estoura uma guerra em algum lugar, você está no meio daquela guerra, você está vivendo numa situação deprimente, deplorável, numa situação que te falta tudo. Você passa num lugar e lá tem lá um monte de comida. Não te pertence. Você está morrendo de fome. Que atitude você vai tomar? Você vai bater. Não tem ninguém vendo. Você acha, né, que não tem ninguém vendo. Mas você está vendo.
Você está lá, você está vendo, você está se vendo, você está vendo a ação que você vai cometer. Não existe essa história de que porque não tem ninguém vendo. Tem. Seus olhos estão vendo, a menos que você esteja cego. Mas por mais que você esteja cego, na sua mente você está vendo a ação que você vai tomar. A gente não fala que Deus tudo vê? Deus tudo vê porque você está vendo. Você está sentindo, você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Mas se você passa naquele lugar que está a comida, você está morrendo de fome, está tudo destruído, só tem comida naquele lugar. Você não tem dinheiro para comprar, você não tem nada. O dono não está nem ali por perto, não está fazendo nada. O que você vai fazer? Você vai seguir seu caminho? Não vai. Muito provavelmente você não vai seguir o seu caminho. Você vai tentar pegar a comida para comer, para saciar a sua fome. Porque o seu instinto primário de matar a sua fome vai falar muito mais alto do que a sua capacidade racional de escolher entre pegar e não pegar. Entre comer e ficar vivo ou seguir o seu caminho e morrer de fome no meio do caminho. Ah, mas lá na frente pode ser que aconteça um milagre e alguém me dê um prato de comida. Você está no meio de uma guerra. O mundo está desabando debaixo dos seus pés, está tudo desabando, tudo ruindo. Você vai parar para pensar num milagre? O milagre pode até acontecer. Eu não estou dizendo que o milagre não vai acontecer, mas o seu instinto primário de sobrevivência, seu instinto de sobrevivência vai falar para você, não, pega a comida. Vai lá, ó, pega ali a comida e come, ninguém está vendo. Embora eu já tenha dito que alguém está vendo, que é você próprio que você está vendo o que está acontecendo. Mas isso pode conseguir. Você poderia configurar isso um erro? Numa situação, vamos colocar uma situação mais terrível ainda, em que você tenha que defender a vida de alguém. Um dos mandamentos é não matarás. Você tem que defender a vida de alguém. O que você vai fazer? Você vai deixar a pessoa morrer? Ou você vai defender a vida daquela pessoa? Claro, existem maneiras de você impedir que aquela pessoa sofra, né? A situação. Mas você, enquanto ser humano, vai fazer o quê? Não vou esperar cair do céu um milagre? Ou vou passar direto, vou fingir que não tem nada acontecendo? Não é assim que a coisa acontece. Racionalmente, vai ter momentos, então, que a racionalidade você vai dar uma bicuda nela e vai ter que agir de acordo com aquilo que o momento pede. Isso é também ser racional. Só que é uma racionalidade que está num nível mais baixo, né? Mas é uma racionalidade mais primária, é mais um instinto, mais instintiva. Palavra braba. Pois é. Esse vídeo é só para mais ou menos falar sobre isso. Para falar sobre essa questão do bem e do mal, né? De Deus, aonde nós colocamos Deus nisso, né? Aonde Deus está nisso? Será que Deus não estaria vendo todas essas coisas? Por que ele não age? Primeiro, por que ele não age? Porque ele quer, ele nos deu autonomia para escolher. Deus não age porque ele não vai agir de imediato porque ele nos deu autonomia para escolher. Não é que ele não vai agir. Existem situações em que a coisa é tão grande, mas é tão grande, tá numa dimensão tão além do que nós podemos alcançar, porque nosso braço é curto, né? Que nós podemos alcançar, que se faz necessário que Deus interceda. Alguma coisa você pode ter certeza. É a famosa Deus ex machina. Deus ex machina. Que acontece nos filmes, aquele momento que o povo chama de plot twist, que acontece aquele negócio assim, que ninguém espera para mudar a história toda. Geralmente isso acontece. As pessoas podem chamar de Deus, pode chamar de coincidência, pode chamar do que quiser, mas vai acontecer isso aí. Em um determinado momento, vai haver essa intervenção de fora. Uma força de fora vai intervir. Vai levantar alguém para fazer alguma coisa que vai mudar completamente a história.
né? Aconteceu, por exemplo, vou usar como exemplo aqui Jesus. Jesus foi o Jesus foi o a epopeia, foi o Deus ex machina da história da humanidade. Ele dividiu a humanidade no meio assim, ó. A história dele dividiu. Queiram vocês ou não, queiram vocês ou não, a história do mundo se divide em antes e depois de Cristo. Não importa qual calendário que você usa. O mundo está dividido desta maneira. Ele foi o divisor de águas. A humanidade estava seguindo por um caminho que era completamente estranho. Estudar um pouco de história da antiguidade, a história antiga, do século I para trás, antes de Cristo, do século I antes de Cristo para trás, se consegue perceber que a humanidade estava seguindo por caminhos muito estranhos, muito estranhos. As pessoas estavam agindo mais por instinto, né? Poucas vezes, por mais que existissem grandes filósofos, grandes pensadores, em determinados momentos a humanidade estava meio assim, caminhando para o fim, né? Jesus veio e mudou a história. Ele propôs um novo caminho, um novo percurso. Jesus propôs um novo percurso, um percurso de amor. Antigamente era olho por olho, dente por dente, né? E se continuasse daquela maneira, talvez não existisse nem sociedade hoje, porque ia ser um olho por olho, dente por dente, que o mundo praticamente ia acabar em sangue. Né? Que nem o livro aqui. Eu li esse livro aqui que eu estou terminando de Salammbô, que é de Gustave Flaubert. Esse livro aqui conta a história. É um romance histórico que se passa em Cartago, na Idade Antiga, lá no tempo do Império Romano, dos Etruscos e por aí afora. O que acontece nesse livro aqui, o que acontece? Se o que o autor escreveu nesse livro aqui, imaginou para esse livro, aconteceu de verdade, de fato, cada linha aconteceu de fato, de verdade, hoje nós não teria mais humanidade. Aquele lado de lá da Europa seria praticamente um verdadeiro deserto de pessoas. Seria um verdadeiro deserto de pessoas. Não existe Portugal, Espanha, não existia nada. Né? Sem contar as outras religiões que foram surgindo pelo longo do caminho, que foi varrendo, que eles passavam e eles varriam. Era o que eles queriam, era o verdadeiro olho por olho, dente por dente. O verdadeiro se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eles não respeitavam ninguém, não tinha respeito, não tinha nada. E Jesus nasceu como filho de Deus ou não, quer você queira, quer você creia ou não, e propôs um novo caminho, um caminho de amor, de paz, de tolerância, de respeito. Mas parece que ultimamente a humanidade está meio que, grande parte da humanidade está meio que esquecendo isso, né? Tá meio que deixando de lado a questão do amor, do respeito, da tolerância, da convivência. Vai chegar um momento em que a gente vai chegar um momento em que a gente vai voltar para aquele tempo lá da Idade Média, lá, da Idade Média não, né? Vai voltar lá para os primórdios lá, da Idade Antiga, lá, Roma Antiga, aquele período lá em que quando se passava a espada, se passava mesmo e acabou. Não tinha homem, não tinha mulher, não tinha criança, não tinha idoso, não tinha direitos humanos, não tinha nada. Mas é isso. Qual que é o nosso papel? Fica aqui a resposta, né? Qual que é o nosso, embora eu já tenha dado algumas ideias, qual que é o nosso papel diante desse grande processo existencial chamado humanidade, né? Qual que é o nosso papel diante das questões do bem e do mal, né? Quando é que o mal é importante? Quando que o bem é importante, se bem que o mal nunca é importante, né? Quando é que Deus intervém? Qual que é, em resumo, qual que é o nosso papel? Qual que é o meu papel nesse grande processo existencial? É isso aí. Eu não ia nem dar dica de livro, acabei dando dica de 2 livros aqui. Esse aqui é que eu estou terminando, né? Que certamente deve aparecer aí nos lidos de 2025, numa
possível retrospectiva para 2025, aquela retrospectiva literária dos livros que eu li, não todos, mas pelo menos os melhores. E esse aqui que eu li em 2010, que foi o livro que me fez e me faz pensar muito sobre essa questão do bem e do mal e da minha capacidade de produzir ambos. Se eu tiver oportunidade e tiver possibilidade de escolha, né? Que lado eu escolheria? O bem ou o mal? Qual que é o lado qual o lado mais importante para mim? Não seria bem a palavra. O que seria mais interessante para mim? Né? Qual seria o lado mais interessante para mim? Nós vemos aí na história da humanidade que governos tomaram atitudes terríveis porque era interessante para eles. Né? Ah, porque é interessante para o meu povo, porque é interessante para a minha nação. E aí vocês, quem vê filme histórico, quem lê livro de história, quem lê romance histórico, quem minimamente procura entender a humanidade, sabe que dessas escolhas do que é interessante para mim, acabaram levando a humanidade a situações grotescas. Não que isso não aconteça hoje em dia, né? Mas não tanto ou em tal escala como aconteceu Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Bem, é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta. Comentário é bom, né? Deixa aí sua opinião aí a respeito do que você pensa sobre bem, mal, Deus e você. Deixa aí seu comentário, comenta, compartilha. Eu já disse que eu não vou pedir para compartilhar, porque certamente compartilhar é uma coisa assim que pode até acontecer, mas se vai gerar alguma coisa, até porque eu estou fazendo isso aqui não é nem tanto para gerar alguma coisa, mas para aproveitar o espaço mesmo, já que tem um espaço, a gente tem que aproveitar os espaços que nos é dado para falar daquilo que nos é ensinado, quer nos espaços de direito, né, nos espaços estabelecidos para isso, escola, faculdade, por aí, igreja, ou templo budista, ou terreiro de macumba, ou seja lá o que for, ou daquilo que aprendemos com a vida, no dia a dia. Porque a vida também tem muito a nos ensinar. Já diria Paulo Freire que a gente tem um conhecimento de mundo que deve ser respeitado, embora eu tenha meus problemas com Paulo Freire. Bem, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Fui.